A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Marcos. Hoje nós vamos dar início a esse estudo em busca de alcançar aquilo que nós nos comprometemos com o Senhor, de entendermos o que o Senhor quer e requer de cada um de nós. E nós vamos começar o nosso estudo pela fé. Essa ferramenta tão poderosa que o Senhor nos deixou e nós não sabemos usá-la. Usamos algumas vezes e algumas vezes nós achamos que é o suficiente e na verdade não é. Nós precisamos entender para poder saber utilizá-la. Vamos começar pelo livro de Hebreus, capítulo 11. Fala assim a palavra do Senhor. O texto é um pouquinho longo, mas acompanhe aí que vai valer a pena. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar-se seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostada à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito,
porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, e de Salomão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoites, até que cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele, de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos, quando você começa a estudar a palavra do Senhor, a fé em si, e a gente começa a ver tantos exemplos, e aí nós podemos começar lá atrás, justamente sobre Abraão, quando você começa a analisar o que é a fé. O que realmente é a fé? Uma palavra, 2 letras. E tem um poder tão grande quando nós entendemos e aceitamos a fé. Sem a fé é impossível. A Bíblia fala que sem a fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você não se achega a Ele. E se você não se achega a Ele, você não se capacita a receber aquilo que o Senhor tem para você. Ou, eu vou deixar o livro aqui um pouco do lado e nós vamos conversar agora. E o que eu entendi disso? O que eu venho entendendo em relação a isso? Quando nós falamos em fé, nós não falamos numa fé transitória, numa fé oscilante. Apesar que nós, seres humanos, somos assim. Tem dia que a gente acorda cheio de fé, sabe? Que se a gente falasse assim, monte move daqui para lá, um monte precipitaria, iria. Mas em compensação, tem dia que a nossa fé ela não dá nem uma grama. Não dá nem vontade de sair da cama. Mas é aí que nós precisamos ter um entendimento. Quando a gente começa a entender e estudar os grandes homens da Bíblia e a relação deles com o Senhor, algo que nós precisamos entender. Todos eles foram precedidos de fé. Todos os chamados, todas as tarefas, os grandes feitos foram precedidos de fé. Pela fé, Abraão saiu da onde ele precisava sair para chegar a uma terra que ele nem conhecia. Ele teve que ter fé para acreditar naquilo, que aquela voz que estava falando para ele ia acontecer, e sem um destino certo. Pela fé, o próprio Abraão teve que oferecer o seu filho, um presente de Deus. A própria palavra fala, numa época onde não havia mais condição física, fisiológica, para que Abraão e Sara tivessem um filho. Tiveram que primeiro acreditar que aquilo que o Senhor falou ia se cumprir. E aí, de repente, tudo aquilo acontece, tiveram fé, aconteceu, o Senhor cumpriu a grande alegria. E um belo dia o Senhor vira e diz, olha Abraão, deixa eu subir aqui. Eu vou mudar essa história. Eu quero, e não deu satisfação, o teu filho. Vai lá no monte e oferece ele para mim. Eu quero ele. O Senhor não deu satisfação, não explicou. E Abraão, cheio de fé,
Alguns pregadores falam que quando Abraão estava caminhando ali para o monte para oferecer o seu filho, ele tinha certeza que Deus ia prover uma oferta ao Senhor. Ia prover o holocausto. Mas se nós lermos a passagem aqui, você vai ver que Abraão tinha fé que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Que poderia trazer à vida de novo o seu filho. Então ele esperava que mesmo que acontecesse o pior, que fosse o seu filho morrer, Deus iria morrer e ali fosse queimado, Deus poderia devolvê-lo. Deus poderia restaurá-lo e devolvê-lo. Queridos, aí quando nós começamos a aprofundar o que é a fé e o que a fé fez, nós descobrimos quão poderosa chave é a fé. É a chave que destranca tudo aquilo que o Senhor já te deu. Ele não vai te dar, Ele já te deu, Ele já liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só que nós precisamos entender esta ferramenta, a chave, que chama-se fé, para que a gente possa abrir as portas espirituais que nós precisamos, para que o que está travado sobre as nossas vidas seja destravado e nós possamos receber. Imagine ali Noé. Vamos pegar o exemplo de Noé. A Bíblia nos relata que naquela época não havia chuva, meu querido. E de repente uma voz vira para ele e fala assim: olha, Noé, vai lá e constrói um barco. Eu vou te dar as dimensões. Não era um barquinho não, meu querido. Era um barco, uma arca. E aí, se nós pararmos para pensar com a mentalidade que nós temos hoje, a primeira coisa que nós iríamos fazer é assim: Senhor, mas peraí, para que eu vou construir um barco se não tem chuva? Para que eu vou fazer um barco desse tamanho se não tem água, não tem chuva? Para que eu vou fazer isso? Noé obedeceu, Noé teve fé naquela palavra e ele obedeceu. E por ele ter obedecido, ele, Abraão e tantos outros, ele abriu espiritualmente a porta para que o Senhor pudesse derramar sobre ele todas as promessas que o Senhor fez sobre a vida de cada um deles. E hoje, a gente passa situações e a gente fica questionando: por que isso, por que aquilo, por que acontece no vizinho, por que acontece com ciclano, acontece com Beltrano, na minha vida não acontece. E aí você começa a olhar com os olhos físicos, os olhos humanos, e você não vê condição, você não vê saída. Às vezes você está com uma situação financeira que você não encontra saída, você está num país aí, porque eu sei que tem pessoas que nos acompanham de longe, onde você está sozinho, não tem ninguém por você, é só você, e a porta de emprego não abre, e parece que as coisas, em vez de melhorar, vai só caminhando do lado errado. E é aí que nós precisamos entender o que é fé. A palavra fala que pela palavra, pela voz de Deus, as coisas se fizeram. Elas não existiam. Ninguém pegou uma madeira, o Senhor não pegou uma madeira para fazer uma cadeira, uma mesa. Imagina, trazendo para o dia de hoje, é como se alguém dissesse assim: olha, você vai construir uma casa, mas você não tem o tijolo, não existe tijolo, não existe o cimento, não existe a laje, não existe os canos, não existe madeira, não existe nada, você vai ter que fazer essa casa. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para refletir sobre isso? A palavra nos fala isso. Vou ler de novo para você. Fala assim, ó. Pela fé, versículo 3, tá? De Hebreus 11. Pela fé, entendemos que os mundos, preste atenção, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, ou seja, o que você enxerga hoje, ou a terra onde você anda, as divisões de continente, os mares, tudo isso que você vê hoje foi criado pela palavra. E fala o seguinte, ó: pela maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, não existia. Surgiu a partir do momento da palavra, da verbalização do Senhor, e ali ele falou: seja feito, e foi feito. É fé, querido. É fé. É isso que nós precisamos. Se eu quero mudar a minha situação, se você quer mudar a sua situação, se você quer ver tua vida transformada assim como eu quero que a minha vida seja transformada, se você quer uma vida abençoada, uma vida próspera, tua família bem, se você quer ver tua empresa andando, se você quer ver as coisas acontecendo, se você quer se ver livre da depressão, se ver livre de doenças, você tem que ter fé. Mas uma fé real, uma fé
constante. E como é que a gente faz isso, pastor? Como é que nós temos uma fé constante em situações que a gente só vive oscilando? Hora a gente está lá em cima, hora a gente está aqui embaixo. E é isso que Deus nos mostra. Todos esses grandes homens de Deus não foram coisas que o Senhor falou, tenha fé, o mar vai se abrir, e se abriu. Não, houve um tempo de cumprimento para isso. Houve um tempo para se cumprir todas as coisas que Deus falou na vida de cada um deles. Vamos pegar José, quanto tempo José levou para se cumprir, para ele, aonde ele saiu da tenda do pai dele, passar por tudo que ele passou para ser colocado como governador do Egito. Há um tempo na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós, seres humanos temos um grave defeito, nós queremos tudo para ontem. E quando as coisas não começam a acontecer do jeito que a gente quer, a gente já taxa e diz que não vai acontecer, e não é assim. Vamos usar o exemplo de Moisés. Já pensou? Moisés vai, passa por toda a tribulação que ele passou, de repente ele chega na casa de Faraó como filha da filha de Faraó. Tava bom demais, rapaz, tinha tudo na mão. E ele vai, abre mão daquilo tudo por uma convicção, por fé, se afasta, vive o que tem que viver, volta ali de novo como um profeta do Senhor, como um grande homem de Deus, com o encargo que Deus colocou sobre ele para que tirasse o povo do Senhor daquele lugar. E ali aconteceu tudo o que aconteceu, as maravilhas que foram feitas, e de repente ele chega na beira daquela imensidão de água toda, e olha para trás, está o exército do Faraó perseguindo ele. E aí ele olha para cima para o Senhor, como quem diz assim, e aí, o que eu vou fazer? E aí, o que eu faço? O Senhor, passei tudo que eu passei, o Senhor mandou ir lá assaltar o povo, eu fui lá. Mandou ir lá conversar com o Faraó, cada vez que eu ia, o Senhor endurecia mais o coração dele. Até que chegou o ponto que ele liberou. Mas e aí, Senhor, eu vou fazer o quê? O Senhor vira para ele, Moisés, o que você está fazendo aí? O que você tem na sua mão? Coloca lá. Fala, dá uma ordem e o mar vai se abrir. Rapaz, se você não tiver fé, você não faz isso não, querido. Não faz, a gente não consegue fazer no nosso dia a dia. De pegar um cajado espiritual e colocar e dizer, Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, a minha vida vai mudar. Em nome de Jesus, a minha vida vai ser transformada. Em nome de Jesus, aquilo que me assolava não me assola mais. Em nome de Jesus, toda aquela batalha que eu estava passando, eu já não passo mais. É crer. E a crença é a fé que nós precisamos alimentar dentro de nós. E cada um tem o seu jeito para buscar. Mas sem a fé não tem jeito, você não vai mudar. Você não vai alcançar o que Deus tem para você. Não adianta eu vir aqui pregar para você palavras de encorajamento, de autoajuda. Eu gosto muito daquele pastor Marco Feliciano que fala assim, ele não gosta de autoajuda, ele gosta de ajuda do alto. Não adianta falar isso se você não entender. O nosso cérebro, querida, é como um computador, ele tem uma programação. Nós, a cada dia, programamos ele. Quando a gente diz, isso não vai dar certo. Você está mandando uma mensagem para o teu subconsciente que realmente não vai dar certo. Que aquilo ali não vai mudar, não vai evoluir. Nós precisamos aprender a desprogramar isso e programar novamente as palavras do Senhor. Não podem ser só palavras. Não pode. Eu estava lendo uma curiosidade a respeito da arca. Quando começou a chuva, quando começou a vir um dilúvio, e Noé estava ali com sua família, e os bichos aos pares estavam ali dentro, não foi Noé que fechou a arca não, querido, foi o Senhor que fechou e lacrou a arca. Sabe o que isso me faz pensar? Que não adianta eu me esconder dentro de mim, ou me esconder dentro da minha casa, dentro dos meus problemas, esperando que o Senhor vá fazer, não. É o Senhor que tem que nos guardar e nos selar. E como é que Ele faz isso? Pela fé. Eu preciso acordar todos os dias entendendo isso, buscando isso. Tendo certeza que a minha vida vai mudar. Tendo certeza que as coisas não vão ser mais do mesmo jeito. E eu preciso aprender a exercitar isso. Eu preciso pôr na prática aquilo que eu falo com a minha boca. Você precisa ter uma mudança real. Imagina se Moisés naquela situação toda, na hora que mais precisava ele ter fé, ele chegasse e olhasse para o povo e disse, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Das duas, uma, querido.
o povo ia morrer todo mundo ali naquele lugar onde estava. Ou então aquele fogo que separava o povo de Faraó ia ter que durar uma eternidade, até Faraó e os soldados morrer tudo velhinho lá. Morrer tudo velhinho. E o povo lá, parado, esperando alguma coisa. Sem fé, eu não consigo sair de onde eu estou e chegar onde Deus quer. Sem fé, você não consegue atravessar isso que você está passando. Ah, pastor, mas qual é o caminho? É para isso que nós estamos aqui, queridos, para estudar juntos, para aprendermos juntos como alimentar esta fé, como entender esta fé, como compreendermos essa ferramenta que o Senhor nos deixou ao nosso alcance, para que primeiro nós possamos nos achegar a Ele e para que através dessa chave espiritual seja aberto o mundo espiritual, que ele é mais real do que você imagina. E sobre minha vida e tua vida seja derramada chuvas de bênção. Que nós possamos compreender isso. Mas não só da boca para fora. Não adianta você ir num culto abençoado, um pregador abençoado, chegar lá, te dar uma injeção de ânimo. E você chega em casa, saindo que vai vencer, e chega em casa você já não tem nem certeza se vai vencer ou não. Isso, há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando que a fé, ela é uma decisão. Ela não pode ser uma escolha, ela tem que ser uma decisão. E eu tomei uma decisão que eu tenho fé. Que a minha família tem fé. Que eu tenho fé sobre os meus negócios, eu tenho fé sobre a minha família, eu tenho fé sobre o meu ministério. Eu tenho fé. E eu quero alcançar tudo aquilo que o Senhor já liberou. Ele não vai liberar. Porque tem algumas pessoas que falam, Deus vai liberar. Não, Deus já liberou. O que Ele tinha que liberar para a minha vida e para a tua vida, Ele já liberou. Já está ao nosso alcance. Só que a gente precisa entender como acessar isso. Precisa entender como abrir a porta espiritual para que isso venha na minha vida e na tua vida. E uma das ferramentas que nós temos é a fé. Nós temos que aprender a deixar o negativismo de lado. O vitimismo, eu sou pobre, coitado, tudo que acontece comigo, só acontece comigo. Não, querido. O bem e o mal, ele está aí no mundo. Para todo mundo. Só que nós temos algo que nos garante que nós somos mais que vencedores, que é o nosso Senhor. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia. E cada uma delas fala que eu e você somos mais que vencedores. Ela não fala que nós vamos ser. Fala que nós somos. Há uma diferença. Não é colocado no tempo futuro, é colocado no tempo presente. Mas quando nós ouvimos isso, automaticamente nós jogamos para o futuro. E não entendemos que é um posicionamento, que é uma decisão. Eu quero sim viver ainda nesta vida tudo aquilo que o Senhor falou sobre minha vida. E eu espero que você também tome essa decisão. Esse é um convite que eu estou te fazendo, acompanhar durante esses 30 dias. Essa reflexão sobre o poder da fé. E como é uma ferramenta tão poderosa que pode transformar a minha situação e a tua situação. Sei que muitos não vão concordar, esse vídeo não é para muitos, são para poucos e escolhidos. Não estou aqui buscando like, não estou buscando ser conhecido. Estou buscando conhecimento para mim e minha família. E para o meu negócio. Uma transformação que nós precisamos. Estou compartilhando com aquelas pessoas que também pensam como eu penso. E, aliás, que precisam como eu preciso de uma transformação. Mas uma transformação do Senhor. Uma transformação poderosa na minha vida. Se é chegar mais ao Senhor. E desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Então, se você entendeu isso e você quiser nos acompanhar durante esses 30 dias, sempre que possível eu vou estar postando vídeos, cada um dos temas nós vamos estar abordando. Você pode deixar perguntas aí no canal do YouTube. Lá também tem a página do Ministério, entra lá, quer deixar alguma pergunta, mandar alguma mensagem. Nós vamos estar juntos, caminhando, aprendendo, desvendando esse mistério da fé e o poder que a fé tem. Nós já ouvimos falar tanto de fé, tanto de fé. Todas as passagens que a gente lê nos remete à fé. Fala sobre a fé. E muitas vezes nós não entendemos. Nós temos o péssimo costume de ler a palavra de Deus, batendo o olho e correndo, e não entendemos o que o Senhor está falando. O que Ele quer falar. Quando a gente fala de fé, parece algo inatingível, parece algo
que não é tangível, mas é sim. É muito mais real do que nós podemos imaginar. E está ao meu alcance e ao teu alcance, é só uma decisão. Deus pode mudar sim, pode mudar a tua situação aí. A tua situação financeira, a tua situação de relacionamento. Se teu casamento não está bem, o Senhor pode, através da fé, através da crença, da aproximação com o Senhor, a tua vida ser transformada. A tua vida ser transmutada. Não era essa palavra que eu queria, não, mas amém. Pode sim, pode. Porque nós temos esse costume, a gente esquece as coisas com muita facilidade. Deus já fez, Ele faz a todo momento na minha vida e na tua vida. Mas aí quando a gente passa por situações que a nossa fé oscila, a gente costuma esquecer o que o Senhor já fez. Assim como aquele povo no Egito. Para analisar. Eu não sei porque Deus levou para esse caminho, mas amém. Vamos lá. Aquele povo saiu do Egito. Saiu honrado porque a Bíblia nos relata que eles receberam presentes dos egípcios para sair de lá. E saíram com tudo que era deles. Não ficou nada para trás. Caminharam, passaram através do mar com os pés descalços. Foram libertos do exército que o perseguia. Viram a água saindo da rocha. Havia uma nuvem que os guardava de dia e o fogo que os esquentava à noite. As sandálias não se acabavam, as roupas não se rasgavam. Tinha pão todo dia de manhã. Quando enjoaram do pão tinha carne. Para analisar. E mesmo assim a Bíblia nos relata que eles reclamaram. Era para eles esquecerem tudo que o Senhor fez? Talvez se eu e você tivesse vivido o que eles viveram, será que a gente esqueceria também? Eu te digo que sim, porque a gente esquece hoje. A gente esquece de onde Deus nos tirou, a gente esquece os livramentos que Deus fez, a gente esquece que a gente passou pela pandemia e hoje nós estamos aqui cheios de saúde para falar e apregoar a palavra de Deus. A gente esquece das coisas que Deus já providenciou. Por isso que se fala que é tão difícil entender e aceitar a fé. Mas como eu te falei, é uma decisão. E eu estou te fazendo um convite nesse exato momento. Toma uma decisão, se posicione. Se você já cansou de buscar alternativas, se você já cansou de ouvir tanta pregação, tá cheio de fé, quando acaba a pregação, não passa 1 hora, 2 horas, você já tá vaziozinho, que nem um pneuzinho murcho, e você quer uma mudança real, eu quero. Volto a te dizer, o propósito que eu estou fazendo isso aqui é para mim, minha família, minha casa, meu negócio. Eu senti no coração, Deus assim colocou no meu coração, de eu compartilhar com aquelas pessoas que querem alcançar aquilo que nós também estamos querendo. Uma comunhão maior com o Senhor, entender a fé, entender o que Deus quer e aprender a abrir as portas espirituais para que Deus nos entregue aquilo que já foi entregue e nós não conseguimos receber. Não é culpa dele, porque ele já fez. Nós precisamos aprender a abrir a porta da maneira certa. Amém? Que essa palavra possa edificar aí teu coração. A próxima palavra, deixa eu pegar aqui o roteirinho. A próxima palavra, já vou deixar aí para você já marcar, tá? Não esqueça. Leia aí. Essa de hoje é o livro de Hebreus 11. Vai do versículo 1 até o 40. Até o 40. Leia em casa. 11, do 1 ao 40. E a próxima, do próximo vídeo, provavelmente eu faço amanhã ou segunda-feira, vai ser Marcos 11, versículo 23. Nós vamos estar estudando também este livro, capítulo e versículo. Marcos 11, 23, para o próximo vídeo. E que essa campanha, esse aprendizado, possa mudar a forma como nós enxergamos quem é o Senhor. O Senhor não é uma caixinha de pedido que nós o procuramos só para receber. Me dá. Não. Não, o Senhor não é só isso. Poderoso, grandioso,
que conhece os meus desejos, conhece a minha necessidade mesmo antes que eu abra a minha boca para falar. Eu creio em nome de Jesus que este ensinamento que Ele colocou no meu coração para que eu buscasse e tocou no meu coração para que eu compartilhasse com algumas pessoas, é uma ferramenta muito importante para a minha vida, para o meu aprendizado, para o meu crescimento como homem, como chefe de família, como comerciante, como ministro da palavra do Senhor. E eu creio que vai edificar a tua vida também. E principalmente como servo e serva do Senhor. Se nós entendermos os mistérios do Senhor, que muitas vezes nós, volto a dizer, nós lemos a Bíblia e não compreendemos. E isso dificulta o relacionamento com o Senhor. E o que o Senhor quer nisso tudo, resume-se a uma única palavra. Ele quer comunhão. Que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós nos acheguemos a Ele. E Ele vai se revelar poderosamente durante esse aprendizado. Eu creio, você crê nisso? Eu tomo posse de todas as vitórias, de todas as bênçãos que já estão derramadas sobre a minha vida. Agradeço a Deus, porque a partir de agora as minhas orações, elas mudaram. Eu já não oro mais pedindo, eu já oro agradecendo, com fé de que eu já recebi. Já recebi tudo aquilo que nas minhas orações eu vinha pedindo. E eu consigo e começo a entender o que é ser um coração grato. Quando a gente muda a nossa oração e já começa a orar agradecendo ao Senhor que eu já alcancei aquilo. E na minha oração eu peço, Senhor, me ajuda a enxergar, a ver materializado tudo aquilo que o Senhor já me deu, tudo aquilo que o Senhor já derramou na minha vida, tudo aquilo que no mundo espiritual o Senhor já deu ordem para que se materialize na minha frente. Porque muitas vezes quando eu estou pedindo, isso atrapalha eu enxergar o que Ele já fez. Eu não sei se é o teu caso, mas eu e minha esposa, a gente sempre orava, Senhor, salva o meu filho, salva os meus filhos. Senhor, liberta os meus filhos. Senhor, salva eles já estão salvos em nome de Jesus. Eu creio e agradeço ao Senhor, obrigado, porque os meus filhos estão salvos. O que eu te peço, meu Pai, é que o Senhor possa mostrar para eles. Mas eu creio, em nome de Jesus, que eles já estão salvos. Cada um deles. E isso é uma mentalidade que nós precisamos colocar de volta no nosso coração. A gratidão ao Senhor pelo que Ele já fez, não pelo que Ele vai fazer, porque Ele já fez. Até o que Ele vai fazer já está feito, já existe um decreto sobre a minha vida e a tua vida. Já existe um decreto de vitória, Ele já falou na Bíblia. Nós só precisamos aprender a tomar posse. A cura que você tanto está buscando aí, na enfermidade que você está passando, ela já foi te dada. Você só precisa alcançá-la, entender como alcançá-la. Ela já foi liberada. O Senhor, quando veio na cruz, Ele levou os meus fardos e os teus fardos. Não foi para você ficar sofrendo, não. Mas você precisa entender como chegar a isso. E é isso que nós estamos buscando juntos. Essa situação de relacionamento difícil também já foi resolvida. Essa situação financeira difícil também já foi resolvida. Que Deus possa confortar teu coração aí. Fica meu carinho, o carinho da minha esposa, o carinho do nosso ministério sobre a tua vida. E vai ser um prazer juntos caminharmos e aprendermos mais do Senhor. Desfrutarmos de tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Conhecimento que vem do Senhor. Porque o homem não tem conhecimento para isso. As palavras da terra não fazem aquilo que conhecimento de Deus nos dá. Eu já li essa passagem com os olhos naturais, os olhos carnais, e te confesso que passei batido. Fé, passei batido. E quando eu fiz esse propósito com Deus, que eu fui ler o capítulo de Hebreus 11, eu comecei a ver com outros olhos. E é isso que eu e você temos que pedir a Deus. Tira as vendas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos. Dos olhos e dos ouvidos espirituais, para a gente ver e ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco.
Um grande abraço, que você tenha um final de semana abençoado aí. E volto a te dizer, se Deus tocou no teu coração e você quer fazer esse trabalho junto com a gente, esse aprendizado, nos acompanhe aí. E se você sentir no teu coração de convidar alguém para participar junto com a gente, convida aí. Vai ser bênção na vida dessa pessoa, eu creio, em nome de Jesus. Meu grande abraço, todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço do pastor Marcos Beltrão e do Ministério A Voz de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor.